Vamos lá? Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu posso dizer que o que Jesus está nos dizendo aqui nesse evangelho de hoje, desse dia de finados, é que nós temos que ter sempre dentro do nosso coração a palavra bondade, humildade e simplicidade nessa vida. Porque se nós queremos alcançar o céu, temos que começar fazendo aqui na terra. Tentar lutar contra o mal, o verdadeiro mal, aquilo que São Paulo nos fala em Efésios. A nossa verdadeira batalha não são contra homens de carne, de osso e carne, mas contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Imagine desses irmãos que faleceram, daqueles que a igreja proclamaram como santos. Foram pessoas como nós, como São João Paulo II, como o Beato Carla Cutz, Irmã Dulce, Irmã Dulce dos pobres, Frei Galvão. Foram pessoas como nós. Foram pessoas que também tiveram as suas falhas, tiveram as suas dificuldades, mas eles fizeram do modo deles uma aproximação de Deus. Imagina os nossos entes queridos, quantas pessoas eles pediram perdão, quantas pessoas eles precisaram perdoar para poder descansar em paz, nas vésperas do seu descanso, do descanso eterno. Como eu gosto de falar, nós estamos neste mundo como passageiros, nós não somos eternos nesse mundo.
Nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos que nós ressuscitaremos de novo em Cristo Jesus no céu. Mas dependendo dos nossos atos de misericórdia que nós precisamos fortemente, meus irmãos, praticar nesse mundo. Fortemente. E dessas obras de misericórdia, chamada obras de misericórdia, a igreja está praticando nesse dia de hoje, nesse dia de finados, que é rezar pelos mortos, ou então enterrar os seus mortos. Rezar e enterrar os seus mortos é uma obra de misericórdia. É uma obra de misericórdia. Chorar faz parte, porque aquela pessoa marcou muito a nossa vida, marcou muito a nossa caminhada, nós aprendemos muito, mas o que nós temos que guardar da pessoa que partiu para a casa do Pai são as coisas boas, os bons exemplos que ela nos marcou. Isso que nós temos que guardar dentro de nós. Isso será eterno. A nossa marca. A marca que deixamos neste mundo. A marca que nós podemos deixar na nossa família de coisas boas. Não podemos deixar as coisas negativas, as coisas ruins falarem mais alto. Por isso Jesus ele subiu ao monte e ele já ensinou o caminho das bem-aventuranças. Essa leitura do Evangelho de Mateus é chamado Evangelho das Bem-aventuranças. Tanto que na Terra Santa existe a Igreja das Bem-aventuranças, justamente no monte onde Jesus ensinou as bem-aventuranças. Pode até pesquisar na internet depois. Porque Jesus está nos ensinando que nós precisamos deixar marcas boas neste mundo. O mundo já está cheio de violência. O mundo já está cheio de barulho. E Cristo, Ele quer paz. Ele quer as pessoas pobres de espírito. Jesus quer as pessoas mansos de coração. Mansos de coração. Jesus quer ajudar as pessoas de misericórdia. Jesus quer os puros de coração. Jesus quer ajudar aqueles que se sentem perseguidos no nome dele. E quantas vezes até a própria igreja ela é perseguida, injuriada e falam inverdades. Um pecado que nós cometemos em cima dessas bem-aventuranças é colocar pessoas no lugar de Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não colocar pessoas no lugar de Cristo na nossa casa. Colocar homens no lugar de Cristo na nossa vida. Se nós fazermos isso, nós estaremos cometendo um pecado muito grave. Nós temos que saber reconhecer, sim, a bondade e as marcas boas que aquela pessoa deixou. Mas nunca, jamais colocar homens acima de Deus. Nunca, jamais. Nem Nossa Senhora, nem Maria Santíssima,
Ela quis se comparar a Deus. Ela se fez humilde, ela se fez simples. Tanto isso que nós vemos no seu Magnificat. Maria se fez simples. E o que Deus espera de nós é nós entrarmos na escola de Maria. Existem pessoas que precisam entrar na escola de Nossa Senhora. Precisam entrar na escola de Maria para aprender o que é ser verdadeiramente humilde. Ser verdadeiramente humilde. Maria nos ensina isso. Maria deixou essa marca no mundo. Por isso Nossa Senhora, ela é muito amada. Mas também ela é odiada. Eu vou ter que ser sincero. Nossa Senhora, perdão, eu tô passando a mão no nariz porque eu tô gripado, viu, gente? Nossa Senhora, ela foi muito amada. Até hoje ela é muito amada. Mas para alguns ela é odiada. Ela é muito odiada. E ela deixa essa marca porque ela soube ser a serva humilde do Senhor. E o que nós temos que aprender de Nossa Senhora é ser servos humildes. O que as pessoas que se tornaram santas, eles aprenderam a ser humildes. Procure na história de cada santo da igreja. Claro, eles são pessoas como nós. São pessoas como nós. São pessoas como nós. Mas eles deixaram uma marca no mundo de bondade. Deixaram rastros no mundo de bondade. E vocês acham que os santos são só aqueles que morreram? Você acha que nós não podemos chegar a esse nível de santidade dos santos? Podemos. Podemos. Basta a gente ser cada vez mais humildes. Cada vez ser mais humildes. Ser simples. Ser simples, meu irmão, minha irmã. Ser cada vez mais simples. Seguir a sua vida de oração. Ser vigilante. Saber ajudar aqueles que precisam. Consolar os que choram. Dar de comer a quem tem sede. Não somente sede de pão, mas sede da palavra de Deus. Sede de oração. Tenha certeza, meu irmão, nós seremos muito perseguidos. Jesus está dizendo aqui nas bem-aventuranças, nós seremos perseguidos. Mas nós temos que guardar no nosso coração o amor de Deus. O verdadeiro amor. E é isso que nós temos que herdar dos nossos entes queridos falecidos. A bondade. O negativo pode enterrar. O que foi de negativo, enterra mesmo, enterra. Reze para que a marca boa que Ele deixou nas nossas vidas, os nossos entes queridos, permaneça. Permaneça em nós. Permaneça no nosso coração. Permaneça na nossa vida. Permaneça no nosso interior, meu irmão, minha irmã. É isso que nós temos que praticar. Praticar o quê? Para nós encontrarmos esse caminho
as obras de misericórdia. Tanto as obras espirituais como as obras corporais, obras que nós podemos praticar diariamente. E que obras são essas, Wellington? São essas obras que nós podemos praticar no dia a dia, que é caminho de santidade. Olha que simples são essas obras de misericórdia, as obras corporais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, acolher os peregrinos e enterrar os mortos. Olha que simples. Tudo baseado nas bem-aventuranças. Tudo baseado nisso. Obras que nós podemos praticar diariamente para alcançarmos seguir esse caminho de santidade que Deus nos chama a sermos santos. Mas isso depende da nossa escolha de caminhada, né? Existem as obras espirituais também. Existem as obras espirituais. Olha só as obras espirituais, gente. Dar bom conselho, corrigir os que erram, ensinar os ignorantes, suportar com paciência as fraquezas do próximo, consolar os aflitos, perdoar os que nos ofendem, rezar pelos vivos e pelos mortos. Obras corporais e obras espirituais. Nas obras corporais, nós alimentamos o quê? O nosso corpo. Nas obras espirituais de misericórdia, nós alimentamos o nosso espírito. É fácil, Wellington? É e não é. É e não é ao mesmo tempo. Mas eu consigo praticar? Consegue. É difícil? Não. Não é difícil. É uma questão de escolha, é uma questão de vivência, é uma questão de praticar. Quando você menos percebe, você já está praticando uma obra de misericórdia. Que nem hoje. Quem foi hoje à missa de finados praticou uma obra de misericórdia. Tanto uma obra corporal, como também uma obra espiritual de misericórdia. Interessante. Né, gente? Praticamos duas coisas. Tanto uma obra corporal, como também uma obra espiritual. Que é o quê? O que falou nas obras corporais? Enterrar os seus mortos. E nas obras espirituais, rezar pelos vivos e pelos mortos. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Em um dia, praticamos duas obras de misericórdia. E as demais? Isso nós temos que praticar no decorrer do nosso dia. Isso é buscar estas bem-aventuranças que Jesus está nos dizendo hoje no Evangelho. A prática das bem-aventuranças. Ser manso de coração, né? Ser manso de coração, ser humilde, simples. Tudo que eu li hoje para vocês aqui, se quiser, leiam de novo. Leiam de novo este Evangelho de Mateus 5, que foi o Evangelho de hoje. E reflitam um pouco. Será que eu tenho praticado as obras de misericórdia? Será que em algum momento eu vesti os nus?
Será que em algum momento na minha vida eu visitei um preso? Eu dei de beber a quem tem sede? Eu dei de comer a quem tem fome? Eu soube dar um bom conselho? Eu soube suportar com paciência aqueles que me ofendem? Nós temos que refletir muito. Temos que refletir bastante. Temos que refletir muito no nosso coração. Nesse dia de finados, muitas pessoas deixaram marcas na nossa vida que foram seguindo as obras de misericórdia, seguindo as verdadeiras obras de misericórdia. E nós temos agora que darmos o nosso exemplo neste mundo, para quando chegar o nosso momento, quando chegar a nossa hora, o que nós vamos deixar nesse mundo? Que exemplo nós vamos deixar para os nossos? Além da saudade. Nós não queremos ver pessoas chorando o tempo todo por nossa causa. Chorar, claro, é um desabafo. Por quê? Mas, olhando as bem-aventuranças e as obras de misericórdia, vamos refletindo. Vamos refletir que marcas aqueles que já anteciparam nós no céu deixaram. Que marca eles nos deixaram? Que exemplo eles nos deram? E que exemplo eu vou estar deixando neste mundo? Dentro das bem-aventuranças e das obras de misericórdia. Que eu não consigo falar só das bem-aventuranças sem falar das obras de misericórdia. Nós temos que andar com os dois, né? Temos que ter que vivenciar os dois nesse mundo, que às vezes para muitos é tão difícil. Às vezes para muitos é muito difícil do que para outros, né, gente? E por isso nós temos que rezar. Temos que rezar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por aqueles que já partiram, e falar: Senhor, que as coisas boas dessa pessoa que partiu permaneçam no meu coração. Todos os exemplos bons. E que eu também, Senhor, possa deixar neste mundo exemplos bons, corretos, justos, do bem, não do mal. Bem-aventurados somos todos nós que fazemos o bem e praticamos a misericórdia de Deus nesse mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.